Salve, salve, Bismafia! Sejam muito bem-vindos a mais um Biscast Brasil, seu podcast sobre Buffalo Bills em português, chegando para mais um episódio, pós-semana 2. Vamos conversar aqui sobre o jogo contra o New York Jets, esse jogo que foi uma paz terrível para o torcedor do Buffalo Bills, nem tanto para o torcedor dos Jets. Eu não queria estar na pele do torcedor do New York Jets nessa partida. E vamos falar também aqui um pouco sobre, no final do episódio, sobre a nossa próxima partida contra o Miami Dolphins. Antes de começar, eu queria dar boas-vindas ao meu amigo Eric Henrique, que mais uma vez está presente aqui. Tamo junto, Eric, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Celhão. Obrigado aí todo mundo que tá ouvindo a gente. Valeu pelo convite. Vamos falar, finalmente não, né? Porque é o segundo jogo ainda, mas vamos falar de um jogo que a gente teve paz, que a gente pôde olhar as redes sociais com tranquilidade, que a gente terminou o jogo sem nenhuma ameaça de infarto. Bora falar de Bills e Jets. Cara, a verdade é a seguinte. Cara, teve uma hora ali no final do jogo que, pelo amor de Deus, estava uma chatice que eu não estava me aguentando mais assistir o jogo. Às vezes o jogo tão fácil tem esse problema. Quando a gente vê os reservas entrando no quarto período, e a gente nem tá falando de metade do quarto período, está falando do início do quarto período, né? Ali com Sim. 12 minutos, 13 minutos, já tinha reserva em campo, o Trubisky já estava em campo, né? E, porra, meu amigo, é complicado demais. Mas, assim, bom que tivemos essa oportunidade de jogar uma partida tão tranquila assim em semana curta, né? E fundamental Semana. aí para descansar os atletas, ainda mais o nosso rival dessa semana, que teve um jogo bastante agitado, diríamos assim, né? Mas, o Eric, o que é que tu achou dessa partida aí dos Bills nessa semana? Cara, depois da última, e a gente veio com a expectativa, né? Todo mundo falando, você assistia programas aí, o pessoal falando, não, é o Jets tem um jogo parecido com o do Ravens, né? Um jogo corrido, boas peças ali na corrida, um quarterback móvel. Então, a gente vê naquela expectativa para como a defesa vai responder nesse jogo, né? E a defesa respondeu da melhor maneira possível. Simplesmente parou o Jets a 3 pontos. E eu digo 3 porque o touchdown que veio para dar 10 pontos foi lá no final do jogo, né? Já era o garbage time, que foi praticamente o segundo tempo inteiro de garbage time. Então a defesa apareceu aí grande. O Josh Allen não precisou nem se esforçar, não fez nenhuma loucura. Errou uns passes aqui e ali, mas foi um jogo muito tranquilo. A gente, como torcedor, né, ficou como o Célio já comentou, ficou entediado no final do jogo, mas eu estava vendo uma parte lá do programa do Steve Tasker, né, com caramba, esqueci o Chris Brown, e ele falou que sejam todos os jogos desse jeito. É tedioso, mas eu quero que seja assim. É melhor, não quero passar raiva igual foi no primeiro. Então, foi um jogo tranquilo, o Bills jogou muito bem, principalmente na defesa. O Brady viu que a defesa do Jets aceitou bastante corrida e falou: vamos continuar correndo com a bola, não vamos forçar nada, não vamos dar, como que chama? Não vamos dar vídeo para os nossos adversários assistirem. Não precisou fazer nenhuma jogada especial, nem nada, e foi legal. E aquele crédito pro Prater de novo, né? Matt Prater aí que tá 100% na temporada. Vai ser interessante ver esse cara jogando cada vez mais inteirado aí e junto com o Bills. Com certeza. E quando a gente imagina assim o jogo tão meio tranquilo, né, não dá nem para dizer entre aspas, porque foi realmente tranquilo, né? Mas a gente pode ir logo para esse
falar logo do ataque, né? Que assim, como tu mesmo disse, os Jets permitiram o jogo corrido dos Bills. E é óbvio que numa condição dessas, vai ter jogo corrido até o cabra de chega. Porque é corrida atrás de corrida o tempo todo, é corrida atrás de corrida o tempo todo, né? O, o desempenho do ataque aéreo foi bem pobre nessa partida, tá? Mesmo quando o jogo ainda não estava decidido ainda, o desempenho do time estava bem abaixo para mim. Isso é uma coisa que ainda me preocupa, porque é, vendo o ataque aéreo dos Bills, ele é muito pragmático, é muito simples as jogadas, é muito, sabe, não sei se é o estilo que eles querem impor, mas me parece um pouco de desperdício Uhum, de concordo. atletas, de desperdício de técnico. Então, assim, acho que poderia melhorar essa questão também, porque o jogo está muito pragmático. O ataque aéreo dos Bills não fez absolutamente nada praticamente nesse jogo. Se a gente fosse usar ele como parâmetro, cara, dificilmente a gente ia conseguir vencer esse jogo. Ainda mais que não tá funcionando. Tinha jogador dropando bola, Nossa, gente nossa. longe da bola. O Allen estava meio perdido no início, aparentemente. Depois ele ainda teve a questão da lesão lá, que mascaram o nariz dele, ele saiu correndo, Trubisky entra, Trubisky ainda consegue um baita passe, né? Engraçado até falar isso, mas a verdade é essa. Não, mas é Ele verdade. conseguiu um baita passe, mas pô, os Bills tiveram nessa partida simplesmente 179 jardas aéreas, sendo que dessas 179 jardas você subtrai 30 e pouquinhas que foi o passe do Trubisky. E aí, cara, muita jogada curta, muito. Algumas poucas jogadas. O Coleman apareceu bem, Uhum. o Palmer teve uma recepção, mas assim, nada de especial nos nossos wide receiver em questão de recepções e tudo mais. Teve um touchdown ali do James, não, do Elijah Moore, que, se eu não estou enganado, é o Kincaid, que bloqueia e abre o caminho para o Moore passar, que foi importantíssimo ali naquele momento. E ofensivamente, o ataque aéreo do time dessa vez foi bem pobre. Em compensação, o ataque corrido, né, foi o que é aparentemente o sonho das pessoas ali dentro, né? Porque o James Cook pôde fazer a festa disso, tá ligado? Então, para ele foi ótimo esse jogo. James Cook teve 21 carregadas, teve 132 jardas, dois touchdowns, 44 jardas foi a maior corrida dele, que foi um TD muito bonito, né? Uhum. O Ray Davis, eu tenho sentido ele sendo um pouco mais preso nessa temporada. Gostaria de ver mais o Ray Davis também em campo. O Sim, Ty Johnson sim. As apareceu muito jogadas pouco e que tal. as jogadas que colocaram ele foram aquelas jogadas para ele entrar no meio da linha ofensiva, né, tipo, e ganhar na força. Até agora, pelo menos no jogo do Ravens e agora, foram só esse tipo de jogada. Não deu para ver ele em campo aberto, fazendo cortes igual no passado,
que ele não entrou nesse tipo de situação. Então, tá bem tímido ainda, né? Tá bem tranquilinho o jogo dele. E isso aí incomoda, porque acaba sendo uma previsibilidade, né, velho? Quando Uhum. a gente vê essas questões. Até porque, cara, o ataque corrido funcionou, mas não deixou de ser previsível, né? Porque era corrida, Sim. aí não funcionava, aí o Joe Brady ia na mesma corrida de novo, que aí ajudava e tudo mais, e aí ficava nessa nuance, né? Mas o ataque corrido, pelo menos, deu conta do recado nessa partida, e não precisou que o Allen entrasse e intervisse no jogo, porque é bom no fim das contas, né? Ainda mais com ele machucado. O ideal é mesmo que ele não precisasse se esforçar muito, né? Não Sim. à toa, aparentemente, na próxima partida ele vai estar usando uma viseira, coisa que a gente não vê ele usando, né? Que é para proteger o nariz. Vai ser até esquisito ver ele com uma viseira em campo, mas de qualquer forma é importante. É, esse ataque aí, cara, que conseguiu 30 pontos, ele não é encantador, mas ele mais uma vez foi muito efetivo quando alguém deu brechas para ele ser, né? Uhum. Foi um arrozinho com feijão bem feitinho, bem temperado esse jogo. Ainda mais analisando as estatísticas, né? Porque assim, para quem olha de fora, vai olhar, pô, 400 e quantos no total? 400 e perdi minha anotação aqui. 439 jardas totais, é isso? Cadê? Team Stats. Aqui, ó, 403 jardas totais de ataque. Tipo, pra quem olha a estatística vai falar: "Nossa, foi um jogo amassante, assim, o ataque foi extremamente bom, e uma defesa que também foi extremamente boa". Isso é fato, porque o Jets ficou limitado a 154 jardas. Mas é aquele arrozinho com feijão, né, jogadinha aqui, curtinha, o Allen teve muita aqueles passes, né, de segurança, que a maioria das jardas dele foram todas depois da recepção, né, com o Elijah Moore, com o Shakir, com o próprio Kincaid, então foi um jogo bem tranquilo, assim, né, sem muita explosividade, sei lá, explosão que a gente meio que espera vindo do ataque com o Josh Allen, né. E o Allen, ele até que mostrou um pouco da consciência dele, né? Tem uma jogada ali que ele conseguiu escapar do pocket que está colapsando, correu, poderia correr para touchdown e não, preferiu se preservar ali, né? Mostra um pouco da consciência que ele criou nesse jogo. Mas é isso, cara. Não tem. O ataque, tirando o jogo corrido, é difícil até da gente tirar muitas coisas. Né? Uhum. Porque o Palmer, ele teve ali os seus momentos, ainda tem que se encaixar melhor. O Moore conseguiu seu touchdown, seu primeiro touchdown com a camisa dos Bills, né? E corrido. Foi numa jogada corrida, exatamente, foi uma jogada corrida que o Allen passou para ele e em condições normais ninguém está esperando uma corrida do Elijah Moore. Uhum. O Shakira ainda está bem sumido, quero entender mais a situação do Shakir, do porquê ele está sendo pouco utilizado, se é por causa da lesão que ele vinha tendo, que ele havia tido, né, Uhum. na, na off-season, se ela está influenciando algo nessa questão, se eles estão dosando a, a quantidade de snaps participativos dele.
E, cara, é impressionante como o Matt Prater tá jogando bem, né? Tá Sim, 100% segurança. nesse último jogo, um field goal de 52 jardas. Assim, eu tenho uma impressão, é uma coisa minha, tá ligado? É só uma impressão que eu tenho que aí eu não sei se é o Special Teams que está protegendo ele, se é ele que pode estar mais lento, ou se é a defesa adversária que está chegando muito rápido. Mas às vezes eu fico com a impressão que ele está sempre na margem ali do cara poder chegar perto, tá ligado? Então, menos para Uhum. tentar triscar numa bola, eu não sei qual é a real dessa parada, mas meu amigo, enquanto estiver 100% assim, para mim está ótimo. Sim, Para claro. mim está excelente. Né? E E só o Bears bolinha não no vai ter meio. vida fácil. Né? É, a de 52 jardas, então, né, cara? E 52 jardas não é um chute mais fácil da vida. Né? Para muitos kickers é difícil 52 jardas. Uhum. E não sei se deveria ser. Mas Hoje em dia não, né? hoje em dia os caras já estão aí cada vez mais longe. Né? Então, O Brandon Aubrey acertou um de 62 esse fim de semana. é, e aí, pô, complica, né? Mas ele tá bem. Enquanto ele tiver perna para chutar, a gente mantém, né? Porque a gente sabe que ele Claro. não é nenhum novinho para ter força eterna nessa perna dele, né? Uma hora não vai funcionar. Agora, a gente tem que considerar também, cara, que a defesa dos Jets ofereceu pouquíssimo perigo pra gente, né? Tanto ofensivamente quanto defensivamente, os Jets foram basicamente nulos. Então a gente só precisou fazer o básico mesmo nessa partida e o básico bem feito resultou em incríveis 30 pontos. Impressionante. O Cook com um touchdown espetacular, né? Que ele vai lá, não encontra o caminho, corta o caminho, pula por cima do jogador dos Bills, depois mete uma corrida na diagonal sensacional, muito com a lei do ex, outro TD do Cook, mas assim, o ataque dessa partida foi run option e foi, porque teve necessidade, né? Sim, sim. De outra coisa. Vamos ver aqui. Algum comentário a mais sobre o nosso glorioso ataque, Eric? Só semana passada, né, a gente tinha visto que a OL tinha jogado 100% dos snaps, né, os 4, e nesse jogo o Osiris Torrens, que é um para mim é um dos melhores jogadores da nossa OL desde que ele chegou no Bills, né? Tipo, o cara é quase que inquebrável e eu espero não zicar ele com essa frase. Jogou de novo 100% dos snaps, ele e Spencer Brown. E isso mostra o quanto os caras são confiantes, né, nesses dois jogadores aí, porque foram 75 snaps de ataque contra 47 da nossa defesa. Então, pô, 75 snaps, você ali suportando um bull rush, um pass rush, segurando a defesa adversária, deve ser extremamente cansativo e exaustivo. Então, só de novo, né, exaltar a nossa OL que tá jogando muito. Depois disso veio o David Edwards e o McGovern e o Dion Dawkins com 67 snaps cada um. Depois entraram os reservas. Mas a nossa linha ofensiva, vamos torcer aí para que continue muito boa. E do ataque foi basicamente isso, né? Foi uma boa exibição de básico. E a gente conseguiu aí 30 pontos, que no começo da temporada é o que se espera, né, desse tipo de ataque. No mínimo aí 30 pontos
a cada jogo para você saber que tem chance de ganhar a maioria deles. Cara, e 30 pontos sem precisar da ação do quarterback é Excelente. absurdo, né? Excelente. Porém, tivemos outro lado da bola também que foi fundamental para a nossa vitória, né? Que, Sim. cara, o ataque dos caras naturalmente já não conseguia fazer nada. E a nossa defesa foi lá e deu uma forcinha para eles conseguirem não fazer nada negativos, porque, cara, tava sendo desesperador. Eu devia ser desesperador para o torcedor dos Jets ver que o time não conseguia andar 10 jardas. Né? Pô, o Terry Taylor, QB dos caras reserva, né? Teve uma atuação melhor que a do o Fields. Ele Sim. teve Mas... literalmente mais jardas que o Fields. O Fields jogou muito mais tempo, né? E o Tá Fields é certo. o jogador móvel, né? É o quarterback móvel. E o Fields é um móvel, seria a ameaça dupla, né? O Trubisky teve mais jardas que o Fields, cara. O Trubisky com um passe, eu acho. Não, com um passe completo só. Ele teve 32 jardas, o Fields teve 27. Só para ter noção disso, né? O Fields tentou 11 passes só. Né? E aí, cara, a gente vê o seguinte: a defesa sem a Ed Oliver fora, Teron Johnson fora. No primeiro tempo, perde o Matt Milano, fora, não joga mais o resto do jogo. Uhum. Né? Então, assim, é uma defesa que estava desfalcada, não querendo não, né? Tava com o Ken Lewis ali como corner, o TJ tava jogando, tava revezando, tava jogando TJ, tava jogando Way. E, cara, esses caras, eles não souberam conta do recado, como eles fizeram muito mais do que no que precisava o serviço, né? Quando precisou aparecer os nossos safeties tão criticados na última partida, tão criticados com razão, diga-se de Uhum. passagem, né? Apareceram bem, o Taylor Rapp apareceu bem, o Bishop apareceu bem, né? A gente teve também a volta do Trey Davis White, veio de lesão, voltou, já foi jogando titular, não mediram snaps para ele em momento nenhum. Strong entrou só na hora em que as reservas entraram em campo mesmo para jogar. Mas o White foi titular desde o início. O Benford, mais uma vez, não tem muito o que falar do Benford, já que ele vai bem em todas, né? Tem uma jogada ali que ele consegue taclear o cara vai tentar de novo, no último esforço, ele impede o último Não esforço do vai. cara, não vai de jeito nenhum. Pô, é um absurdo, né? E aí, cara, espetáculo. E aí a gente tem, pô, Joey Bosa jogando impressionantemente bem nessa partida, né? Dominando ali as trincheiras. Ele teve sete pressões, se eu não estou enganado. Ele conseguiu 7 pressões. Ele teve um sec, ele teve 2 tackles. Então, assim, foi uma partidaça do Joey Bosa nesse jogo. O Cole Bishop também conseguiu um sec. O Declan Jones conseguiu um sec também. Então, assim, são caras que, que estavam num dia iluminado, o ataque dos caras não precisava de nenhum e não permitiu isso também. O Joe Buss também conseguiu fazer um terra para perda de jardas. Então, assim, todo mundo ali teve sua parcela de ajuda na defesa. Até os caras que Epeneza. subiram, né? Até o Até o Epeneza Epeneza apareceu. recuperou fã.
pegou fumbles e um log também, né, apareceu ele, o log já apareceu mais na, na parte final do jogo, mas a defesa que, como tu mesmo falou no episódio, as, o ataque dos Jets poderia tentar replicar de maneira infinitamente menor o que os Ravens podem fazer e não conseguiram em um momento algum, né, fazer isso. A todo instante eles estavam sendo engolidos pela defesa, né? Então foi um desempenho muito acima do que era esperado, pelo menos para mim, para ser justo. Eu esperava muito menos, porque a gente tomou um baile, né, federal do Ravens. Então, aquilo que a gente falou, que o Jets poderia ter um ataque muito parecido, acabou que a defesa se mostrou, né? E o que faz a gente ver o quanto a defesa trabalhou bem, nem são as estatísticas da defesa, e sim as estatísticas do time adversário, né? Que a gente limitou os caras a 154 jardas, mas é a quantidade de snaps, né? Os caras não conseguiram uma conversão de terceira descida enquanto o Fields estava em campo. Não, na verdade, nenhuma conversão de terceira descida. Todas 0 de 11. Então, assim, a defesa forçou muito ali na hora que tinha que pressionar. E conversões diretas, né, de first down, o time do Jets, né, só conseguiu 11 first downs de 47 snaps que eles tiveram. Então, assim, é muita diferença. E de novo, é o que você comentou, né? Os caras que a gente criticou, eles apareceram. O Cole Bishop jogou todos os snaps defensivos. Teve jogadas ali que ele estava orientando o pessoal, fez os blitz, né? Tacleando em cima. O Trey Davis White voltando de lesão. Você não viu nada assim, parecia que ele não tinha lesão nenhuma, porque ele estava em cima dos caras também, tacleando, jogando firme. E falar de Benford é chover no molhado, né? O cara talvez apareça bastante esse ano aí para mídia, né? Porque nos últimos anos a gente já sabia disso, que ele estava jogando muito bem, mas agora a mídia está começando a enxergar ele como um cornerback promissor. Para a gente já é uma realidade, mas tem muita gente falando que ele pode se tornar um cornerback de elite. E eu já acredito que ele já está aí nessa classificação. E a gente pode colocar, né, também na defesa, Joey Bosa, que jogou demais, apesar de pouca estatística, só que ele estava em cima do quarterback toda hora. E eu até, no segundo tempo, quando a gente estava ali 20-3, eu, eu não entendia por que eles ainda estavam em campo, cara. Eu queria que esses caras saíssem. Meu, depois que o Joey Bosa sair do jogo, bota ele no plástico bolha, deixa ele ali do lado. A gente vai precisar dele para os jogos grandes dessa temporada, né? Tipo, ele já mostrou, acho que esses 2 jogos ele já mostrou que valeu o investimento, a gente já viu o que ele pode fazer, a gente já sabia disso, né? Mas tem a questão das lesões que sempre assustou todo mundo e ele tá participando. E baixas, né? Que não foram sentidas nesse jogo, como Ed Oliver e Teron Johnson. Torcer para o Matt Milano voltar rápido, porque é uma lesão no peitoral, se eu não me engano, então se for algum estiramento aí, pelo menos 2 semanas fora de jogo. Mas são jogos, os próximos jogos teoricamente, devem ser jogos tranquilos, a gente tem que voltar com todo mundo aí 100%, porque o final da nossa temporada vai ser bem, bem pegado. Mas fiquei feliz que a defesa respondeu à altura, segurou um rival de divisão na casa deles, foi bastante promissor e dá um pouco de esperança, né, para a gente saber que tem de onde tirar mais esforço dessa defesa. Então, bora pro próximo jogo. Com certeza. Foi um plano de jogo muito bem desenvolvido, né? Não deu tempo pro, pro
os Jets conseguirem pensar, né? Não deu tempo do Fields respirar, o que é mais importante, né? A pressão estava sempre lá nele, que no fim das contas é fundamental. Agora, a grande questão que fica é que é bom que isso seja constante, né? E o que me faz achar que é bom é o seguinte: querendo ou não, apesar do banho que a nossa defesa terrestre levou do Baltimore Ravens, em muitos momentos a nossa linha defensiva estava conseguindo pressionar o quarterback, estava conseguindo pressionar o Lamar. E aquela história, não é todo dia que a gente vai enfrentar um Lamar Jackson e um Derrick Henry. Né? Então, Exato. Eles estavam conseguindo pressionar em alguns momentos. Nessa partida, eles conseguiram pressionar, não conseguiram dar energia para o ataque dos Jets sobreviverem. Então, assim, se continuar essa pegada, eu acho que essa é a unidade que mais tem a evoluir do ano passado para cá, para ser justo. Então, eu estou acreditando bastante nessa nessa nossa defesa, nessa nossa pressão ao quarterback, que era uma coisa que estava faltando muito, né? E torcer para Sim, que caras como o Milano volte bem e volte relativamente rápido, né? Não precisa voltar imediatamente, né? Mas que não perca tantas semanas, né? Ele, o Oliver, principalmente que o Bolsa não se machuque se ele continuar jogando desse jeito, né? É importantíssimo que ele não se lesione. Mas é bom que todos esses caras sejam juntos para criar também uma casca e tal para playoffs, que no fim das contas é o que importa. claro. E torcer para os nossos rookies, né? Porque para que eles tenham uma boa evolução nessa temporada, visto que eles já estão na rotação, né? O Deontay Walker teve 22 snaps aí defensivos. O, o Zion Logan, né? Que subiu agora, mas o Solomon, rookie do ano passado, jogou bastante esse jogo. O TJ Sanders também, 23 snaps. Então, estão na rotação, né? Vamos torcer para que eles tenham um bom crescimento e consigam ajudar essa defesa, porque é aquela coisa, quando você substitui um cara, sempre o reserva vai cair um pouquinho a qualidade. Se a gente conseguir manter pelo menos o padrão defensivo, vai ser excelente. E vale destacar que a gente ainda não viu o Lennon Jackson em campo, né? Já que ele É continua sem verdade. ser ativado para os jogos. Né? E o Bem Hoyt também que curioso está. volta depois, né? Exatamente, o Reut, o Job, esses caras ainda vão chegar aí, né? É verdade. É, pois é. Então, meu caro, antes de passarmos para as nossas expectativas para o próximo jogo, nesse Thursday Night Football, vamos fazer aqui os nossos momentos. Para você que está nos ouvindo aqui, não sabe que seus momentos são pequenos quadros que vamos definir aqui algumas coisas e a gente vai explicar. Bom, vamos começar de MVP, melhor jogador dos Bills na partida, que, bom, o nome já explica tudo, acredito, né? Vamos de MVP. Eric Henrique, quem foi o seu MVP dessa partida? Vamos lá, o Most Valuable Bills dessa partida para mim foi James Cook. Mais uma partida com excelentes jogadas, 2 touchdowns, boas corridas dentro da linha, sabendo ali fazer os cortes. Todo mundo questionava, né, a questão do físico dele, mas a gente já está entendendo que não é no físico que ele vai ganhar as corridas, né, e sim na velocidade e eu não sei como eu posso dizer essa palavra, mas ele é um cara muito liso. Ele escapa muito fácil dos tackles, escapa muito fácil das pancadas, então o segundo TD que ele fez foi muito bonito. E o primeiro lembrou aquele TD que ele fez contra o Chiefs do ano passado, né? Que ele tomou uma pancada e se esticou todo para
alcançar a bola, então James Cook jogou muito bem e deu a confiança que o Brady queria para levar o jogo ali no arroz com feijão e corrida o jogo inteiro. 134 jardas para ele, 2 touchdowns e já tá por enquanto valendo a pena o investimento. Meu melhor jogador do dia foi James Cook. 100% de acordo, meu MVP também é James Cook. Eu estava muito em dúvida entre escolher o Cook e entre ele e o Joey Bosa. Eu também. A missão, porque querendo ou não, o que garante a vitória é ponto, e quem marcou foi o James Cook. Então, quem vai ganhar dessa vez o prêmio é o James Cook. Aquelas jogadas dele estavam sendo realmente espetaculares. Aí, como tu me falou, ele é muito rápido, ele é muito ágil, né? Ou se ele, aquela jogada, o segundo touchdown, a maioria dos running backs não ia conseguir escapar dela. Mas ele é leve, ele tem essa facilidade para conseguir desviar o caminho, retomar rotas e tudo mais, né? O James Cook é um baita running back. E para quem analisar aquela jogada, só um ponto bem rápido. O corte que ele dá para escapar de toda a defesa depois é o defensive tackle dos caras segurando o pé dele, não deixou ele ir pro outro lado. Ele usou aquele momento, né, do cara puxando para escapar do tackle no pé e conseguir correr pro outro lado. Foi muito bom isso aí. Vamos de Dom Bibi. Dom Bibi, rapaziada, é um momento aí que a gente escolhe o momento mais emocionante da partida. E aí eu deixo a critério de quem quiser escolher, se for jogada, se for, sei lá, se for uma super comemoração incrível, se for aquelas dancinhas que os jogadores do Vikings faziam, essas coisas. Fica a critério de cada um. Momento Dom Bibi. Agora começa você, Celhão. Beleza. Eu tive uma certa dificuldade de encontrar um momento Dom Bibi, porque para mim não tinha nada de muito especial nessa parte. Porém, o meu momento Dom Bibi é o seguinte: touchdown de Elijah Moore, que foi o primeiro TD dele com a carreira dos Bills, e foi muito bonito ver a lei que mais funciona no mundo todo, que é a lei do ex. Ver o Elijah Moore marcar contra o seu ex-time, o New York Jets. Sendo assim, o meu momento domingo dessa partida é o touchdown de Elijah Moore contra o New York Jets. Eric, manda bravo aí. Excelente. Boa jogada, bom touchdown, boa rota corrida. Bom, na semana passada, né, a gente falou sobre o momento Dom Bibi ser um momento de emoção, não necessariamente pode ser positiva, né? Pode ser um pouco negativa também, ou alguma coisa assim que realmente foi destaque. E para citar o meu momento de tensão, emoção e um pouco de desespero foi o Josh Allen tomando uma pancada no nariz e o Trubisky entrando e lançando bola no primeiro snap jogando. Então aquilo ali foi um misto de sentimento, né? Aquele medo de Josh Allen machucado que a gente tem toda a temporada, porque ele é louco. Aquele medo do Trubisky entrando em campo e ele ficar no campo, e o medo do passe dele alto para um recebedor e um defensor perto. Então foi um misto de emoções ali, e depois uma comemoração que foi bem legal, o passe que ele fez, o Palmer recebeu muito bem. E esse foi o momento do Dom Bibi, que foi um misto de emoções ali, de desespero, tristeza, angústia e depois felicidade. É o Bibi dessa semana. E eu não acho que vai acontecer de novo, tá? Tipo, de a gente falar do Trubisky muito aqui. Então, vai ficar registrado aí. Para ficar gravado Vai ficar gravado. no Dom Bibi. Mas, cara, é isso. Não é de preocupação. Quando eu vi o Allen saindo de campo igual maluco,
eu pensei o seguinte, cara, concussão não foi. Pelo menos isso. Porque se fosse concussão, seria aquela parada, né? Ele fica em campo uns minutos e tal, e aí só depois que a gente vai percebendo e tal a gravidade da situação. Uhum. Aí eu, beleza, Ele sai concussão não correndo foi. tudo. Bora ver o que é agora. Aí quando ele sai correndo, eu pensei, ih, quebrou alguma coisa. Ainda mais que elas falaram na transmissão que tava sangrando, aí eu, vixi, Uhum. aí eu acho. Não, eu pensei até que fosse alguma coisa na boca dele, né? Porque geralmente a boca é muito sensível, né? Para essas Uhum. coisas, sangra rápido. Mas foi no nariz, mas aparentemente tá tudo bem com ele. Sim. Felizmente. Inclusive, ele deu uma entrevista essa semana falando que ele é o terceiro Bolsa Brother, né? Que tá jogando na liga porque o pessoal zoou ele que ele tá com o nariz inchado e grande. Aí ele falou: eu sou o terceiro Bolsa. Aí seria Finalmente. fantástico se o Bills colocasse Josh Bolsa na camisa dele pro jogo contra o Pô, ia Dolphins. ser absurdo. Absurdo. Vamos de Turma do Thomas, que é a melhor jogada ofensiva da partida. Vamos lá, o Eric, qual a sua jogada ofensiva desse jogo? Bora lá, eu queria fugir do MVB, mas não consegui. Tentei buscar outras jogadas ofensivas no jogo, mas o TD do James Cook tem que ser a jogada ofensiva porque foi muito bem executado por ele, né? Fugindo de tackles, fugindo da pressão e escapando da defesa, passando pelos DBs e fazendo o touchdown ali no canto da endzone. Para mim foi a jogada ofensiva da partida e depois disso foi só tranquilidade e tédio para o jogo todo. Então, o tour do Thomas foi de um running back, assim como ele, e James Cook ficou com a jogada ofensiva, na minha opinião. É isso, cara, não tem segredo aqui não, ele. Um jogo de poucas criatividades, poucas momentos de destaque, esse TD do James Cook foi absurdo, né? Ainda mais considerando a distância, né? Que foi o TD, mais de 40 jardas Uhum. até a zone, então aquela escapada foi fenomenal. Absurdo esse TD do James Cook também é a minha jogada ofensiva dessa parte. Vamos de tackle do Bruce, que vai eleger a melhor jogada defensiva desse jogo. Beleza, então, o tackle do Bruce, aqui selecionado, é um fumble forçado em que o nosso glorioso Joey Bosa chega por trás, dá um soco na mão no Fields, que tira a bola dele, Milano chega igual um cavalo para engolir o Fields, e sobra no iluminado AJ Epenesa. Porque lá nas estatísticas, no futuro, quando for na hora da renovação, vão ver, olha só, ele teve uma recuperação de fumble, quando ele não precisou fazer nada a não ser cair em cima da bola. Quando ele A estava bola na caiu hora no pé certa. dele. Esse é o nosso AJ Peneza. Mas aí, a jogada defensiva da partida para mim foi esse fumble aí, forçado pelo Joey Bosa. Foi realmente espetacular e mostra também muito do poderio dele. O Eric, qual é o seu tackle do Bruce? Cara, o meu tackle são 2 tackles de um jogador, que é Christian Benford. Ele tá jogando demais e ele fez 2 jogadas espetaculares nessa partida. Uma foi uma infiltração numa jogada corrida que ele pegou o Brice Hall lá atrás, assim, tipo, o cara recebeu a bola, ele já estava em cima dele. Foi uma jogadaça para perda de jardas. E a segunda foi um teco na linha de 1 jarda que
o Célio já comentou mais cedo aqui, né? Uma jogadaça defensiva dele. A hora que o cara recebeu, ele deu aquela pancada, o cara foi tentar voltar e ele segurou, não deixou o cara chegar na linha de 1 jarda até ele receber ajuda de um outro jogador que eu não lembro agora, mas foi tudo nas costas dele. Então, Christian Benford, 2 jogadas espetaculares aí, excelentes leituras e reação, né? O poder de reação que ele tem nas jogadas defensivas é muito bom. Então, pela segunda vez consecutiva, meu jogador defensivo e minha jogada defensiva é do Christian Benford, porque semana passada já foi ele. Sensacional. Christian Benford realmente absurdo. Né? Esses são os nossos momentos. E antes de encerrar, vamos fazer uma breve prévia aqui. Né? O Eric, nessa quinta-feira, no Thursday Night Football, com transmissão do Sport TV, Globoplay, da Zone, se você quiser assistir. O Buffalo Bills vai enfrentar o Miami Dolphins, né? Um velho conhecido em casa. Então, é um jogo. É o segundo jogo seguido, divisional, né? Daqui a 2 semanas teremos outro, não ironicamente. Concentraram bastante aí esse jogo divisional no início. Mas, pô, nesse momento que o Dolphins vem completamente caótico, né? Tá insana a situação lá, loucura pra cá, loucura pra lá. É o McDaniel falando que para ganhar o jogo tem que ganhar, não dá para ganhar se perder. Cara, que frase O espetacular. cara tá, o cara tá perdidinho, meu amigo. E pô, o que é que tu espera aí dessa partida, velho? Bom, cara, para quem joga Madden, né, tem uma parte da temporada, quando você vai pegar um time que tá em baixa, né, aí eles fazem um cenário assim para você que é, ó, presta atenção, esse time tá em baixa, então pode ser aquele jogo que você relaxa e os caras vêm e ganham o jogo, sabe, aquelas zebras. E aí todos os seus jogadores perdem um monte de estatística lá, tipo, eles ficam relaxados, perde awareness, um monte de coisa. E aí eu tenho medo da gente chegar e o Dolphins são fregueses, né, do Buffalo Bills, de certa forma, e a gente tomar sufoco deles em casa. Mas, assim, teoricamente, né, eu espero que seja um jogo tranquilo e acredito, aí é torcedor, bem torcedor falando mesmo, né, que a gente vai fazer um jogo tranquilo, que Josh Allen vai fazer um bom jogo. Vamos estar jogando em casa, a defesa depois de uma excelente apresentação contra o Jets vai vir mais motivada ainda. Teremos algumas baixas, né, com o Ed Oliver já garantido que não vai jogar e Matt Milano, mas o Taron Johnson falou que volta para o jogo, então acredito que vai ser um bom jogo. Espero uma vitória, uma boa margem de pontuação, até porque o ataque do Dolphins, cara, eles estão penando. O, o Tua acabou de dar uma entrevista, né, recentemente aí falando que o Josh Allen é espetacular, que ele não consegue fazer metade das coisas que ele faz. E, e o técnico deles, infelizmente, eu acho que mais 2, 3 jogos aí, eu acho que ele não sobrevive a esse 0-3 e um possível 0-4 depois. Então, o Dolphins está numa crise e pra gente é bom, porque dentro da divisão a gente vai se garantindo. E vamos torcer para que seja de novo mais um jogo tranquilo. Quinta-feira é um jogo bom. Eu gosto de jogos de quinta, porque daí chega domingo, a gente fica ali tranquilo, assiste os jogos sem nenhuma preocupação, não tem nenhuma ansiedade e já vai estar tudo resolvido. Bora lá, amanhã tem Bills em campo. Eu, para ser justo, eu não gosto da ideia de. Existe aí uma ideia muito de que os Bills vão amassar os Dolphins, né? Eu já Uhum. falei que eu não gosto de dizer isso porque eu tenho medo de uma potencial zica que eu possa dar. Então eu vou falar que temos um certo favoritismo ali.
Podemos ganhar bem. Mas futebol americano, né? Basta um Sim, dia sim. ruim de alguém para o jogo pro beleléu. Mas, cara, é porque o Dolphins dá muitos sinais de catástrofe, né? E que esses sinais não dão motivos para a gente acreditar que eles realmente possam fazer frente, pelo menos por enquanto. Então, meu amigo, eu acredito numa vitória dos Bills nessa partida e se não acontecer, a culpa é de quem tá falando que vai amassar. E vocês estão Isso aí. zicando o time. A culpa é de vocês, toda de vocês. Então, espero que não ocorra. Mas se ocorrer, é isso aí. Bills e Dolphins, nessa É, quinta-feira. não sei se você quer falar É, das estatísticas, Célio, mas manda aí, ô Eric. o Everaldo Marques fez um pequeno story ontem de algumas estatísticas, né, de Josh Allen contra o Dolphins. Atualmente, o Josh já tem uma temporada inteira de jogos contra o Dolphins, são 17 jogos. O recorde é 15-2. O Josh Allen tem 4.500 jardas passadas contra o Dolphins, 757 jardas corridas, 44 passes para touchdown, 105 de QB rating e 6 TDs corridos. Ou seja, é uma estatística de uma temporada inteira, literalmente, que o Josh costuma ter 44 touchdowns, alguns corridos e uma boa porcentagem aí. Então, é complicado quando a gente olha, né, os memes da internet falando que o Josh Allen é pai do Dolphins. Eu não quero ficar nem zicar nem nada, então eu tô com o Célio aí, vamos manter a calma, vamos jogar tranquilo, que seja um bom jogo, que não ocorra nada de grave, que a gente saia com uma vitória desse jogo. E a gente tem esse jogo de quinta e o próximo jogo de quinta vai ser no dia 20 de novembro contra o Texans. E a gente só tem esses jogos na quinta-feira esse ano. Vamos lá, vai ser legal. E isso é uma parada que não dá para negar, né? Não dá para negar essa paternidade do Allen contra os Dolphins. Isso aí É é fogo. inevitável. Agora, contra os Jets, contra Houston, né? Próximo jogo. Uhum. Acho, inclusive, que é o último prime time que temos. Acho que temos 5 prime É, times só. Já jogamos um, vamos jogar o segundo. é o último, Vamos sim. jogar, É o último. vamos jogar o terceiro contra os Patriots. Uhum. Então são 4, né? E aí tem esse contra os Jets, contra os Texas. Não lembro se tem outro, acho que não. Deve ser só esses Tem, mesmo. tem Patriots. Na outra semana que vem é Saints. Aí Patriots no Mas domingo, dia 5/10. que é Jogo Prime de Time 8h20. Patriots, né? Isso, Prime Time. E na sequência, Monday Night contra o Falcons. Monday Night contra o Falcons, esse que eu tinha esquecido. Então são 5 Isso. Prime Times. 5 Prime O Time, é isso último mesmo. contra os Texans. 5 Isso. Prime Times, sendo 4 socados praticamente um atrás do outro, né? Então, Sim, quem tudo não antes da gosta bye. dos Bills, quem não gosta dos Bills vai ter que aguentar mais um pouco aí. E A toda gente semana joga aí no vamos estar Falcons. Prime Time, A gente joga contra o praticamente. Falcons na semana 6. Estamos de bye na semana 7. E aí volta a sequência. Pode crer. Bom, esse aí é o meu querido Eric Henrique. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Estamos juntos. Até a próxima. Muito obrigado a você, Celião. Obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Deixe seus comentários, like e até a próxima. Bora ver o Bills amanhã. Go Bills. É isso aí. Para você que nos ouviu até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, @2Views. Estamos na meta aí dos 100 inscritos. Não se esqueça de deixar um like nesse vídeo, porque o like ajuda muito. O seu like ajuda o YouTube
YouTube entender que tem gente gostando desse vídeo, que vai fazer mais gente encontrá-lo. Então, se você vai estar ajudando, e o like é de graça. Colabora aí com a gente, que vai ser de fundamental importância. A todo mundo, muito obrigado, Go Bills, e até a próxima.